Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, vamos mergulhar de cabeça no mundo do concreto, do aço e de desastres colossais. Se preparem para uma viagem pelas maiores falhas de infraestrutura da história, erros de projeto e de execução que transformaram obras faraônicas em verdadeiros pesadelos. Ao longo dos anos, a humanidade se superou, construindo estruturas cada vez maiores, mais altas, mais complexas. Só que, como vocês vão ver, às vezes a gente dá umas derrapadas dignas de placa de obra, e quando a bomba estoura na engenharia, as consequências podem ser catastróficas. Pontes que viram pó, prédios que parecem que jogaram no modo mergulho, projetos que parecem ter saído direto de um filme do Zé do Caixão, e o pior, aconteceu de verdade. Então se acomodem, porque vamos juntos desvendar os mistérios por trás dessas falhas épicas, entender onde foi que o caldo entornou e, quem sabe, aprender algumas lições valiosas com os tropeços do passado. Sem mais enrolação, vamos começar nossa jornada. Nossa primeira parada nos leva aos Estados Unidos da década de 1940, mais precisamente para a Ponte Tacoma Narrows, em Washington. Inaugurada em julho de 1940, a ponte era o orgulho da engenharia moderna, conectando Tacoma a Gig Harbor sobre o Estreito de Tacoma. Mas essa maravilha da engenharia tinha um probleminha básico: o vento. O vento mesmo. Aquela brisinha que a gente sente no rosto podia transformar a ponte num daqueles brinquedos de parque de diversões. A galera até apelidou a ponte de Galloping Gertie por causa da ondulação que ela ficava fazendo. Mas o que parecia só uma zoeira, um negócio bizarro, virou um pesadelo daqueles no dia 7 de novembro de 1940. Ventos moderados, de cerca de 60 km/h, começaram a soprar no estreito, criando um fenômeno aerodinâmico chamado ressonância. Resumindo a ópera, o vento começou a fazer a ponte vibrar na frequência natural dela, como se fosse um berimbau gigante. E o resultado? Uma cena digna do cine trash. A ponte começou a ondular de forma violenta, com ondas que chegavam a 9 metros de altura. Menos de uma hora depois do início da dança do acasalamento, a ponte não aguentou o tranco e foi se encontrar com Netuno no fundo do mar. Por sorte, só tinha um carro na ponte na hora do boom. E o motorista, um Cocker Spaniel chamado Tubby, foi resgatado são e salvo. A tragédia da Tacoma Narrows foi um choque de realidade para a engenharia, mostrando que até as estruturas mais imponentes podem virar sucata com a força da natureza, se não forem bem planejadas. Nossa próxima parada nos leva à China, um país que respira prédio alto e construção rápida. Mas essa pressa toda pode dar ruim, como aconteceu com o edifício Lotus Riverside, em Xangai. Em 2009, a China estava no meio de um boom imobiliário. O complexo residencial Lotus Riverside prometia ser o suprassumo do luxo e da modernidade. Só que em 27 de junho de 2009, um dos edifícios do complexo resolveu dar uma deitada. Desabou, igual castelo de cartas. Ainda bem que o prédio estava em construção e ninguém se machucou. As investigações mostraram falhas na fundação e na drenagem do terreno. A terra virou lama, a contenção não aguentou e o prédio tombou. A pressa em construir gerou um prejuízo monstruoso e colocou vidas em risco. A lição é clara: quando o assunto é construção, a pressa é inimiga da perfeição. E aí, galera? Preparados para mais um capítulo da nossa saga pelas maiores roubadas da infraestrutura? Dessa vez, a gente aterrissa na cidade do pecado, Las Vegas, para conhecer a história do Vdara Hotel, um prédio que, em vez de cassinos e shows, oferecia aos seus hóspedes um bronzeado de dar inveja. Só que não. Inaugurado em 2009, o Vdara era um dos hotéis mais finos de Las Vegas, com sua fachada toda curvada e design modernoso. Só que o que era para ser sinônimo de sofisticação virou um forno de pizza gigante. Imaginem só, você tá lá, de boas na piscina do hotel,
pegando aquele solzinho de Las Vegas, quando do nada, sente uma dor infernal nas costas. Você se levanta e vê que sua pele está vermelha, parecendo que você passou o dia na praia sem protetor solar. O problema estava no design do prédio. A fachada côncava, toda espelhada, funcionava como se fosse um espelho gigante, refletindo os raios solares para um ponto específico da piscina. A concentração de calor era tão forte que chegava a derreter plástico, queimar o cabelo dos hóspedes e até botar fogo em bolsas e toalhas. O hotel tentou dar um jeito instalando películas protetoras nas janelas, mas já era tarde demais. O Vdara virou motivo de piada nos Estados Unidos. Um exemplo de como a falta de planejamento e a busca por designs extravagantes podem ter consequências, digamos, quentes. No fim das contas, o hotel teve que abrir o bolso e gastar uma fortuna para compensar os hóspedes fritos e para tentar minimizar os efeitos do raio da morte. A lição que fica é que, na hora de projetar um prédio, não basta ser bonito e inovador. Tem que levar em conta o entorno, o clima e, principalmente, o bom senso. Se preparem, porque nossa próxima parada é no Canadá, mais precisamente na cidade de Quebec, palco de uma das maiores tragédias da engenharia da história do país, o colapso da Ponte de Quebec. A Ponte de Quebec, um monstro de aço que corta o rio São Lourenço, era um projeto ambicioso desde o comecinho. A construção começou em 1900, mas a história da ponte é cheia de atrasos, cálculos errados e, infelizmente, mortes. Em 29 de agosto de 1907, durante a fase final da construção, a ponte desabou de forma brutal, levando junto a vida de 75 trabalhadores. As investigações apontaram para uma sequência de erros, desde falhas no projeto até o uso de materiais vagabundos. O engenheiro responsável pela obra, Theodore Cooper, ignorou os avisos de outros profissionais sobre a estrutura da ponte, que estava pesada demais para o projeto inicial. A pressa, a galera fazendo vista grossa e a arrogância de alguns resultaram em uma tragédia anunciada. A lição da Ponte de Quebec é dura, mas necessária. A segurança deve estar sempre em primeiro lugar, e procurar atalhos e soluções mais baratas pode ter um preço altíssimo. E para fechar com chave de ouro nossa viagem pelos desastres da engenharia, chegamos à Coreia do Sul, na capital, Seul, para conhecer a história do edifício Sampoong, um gigante que virou farelo em questão de segundos. O Sampoong era símbolo de prosperidade e modernidade na Coreia do Sul dos anos 1990. Inaugurado em 1990, o prédio de 5 andares abrigava um shopping center lotado, restaurantes, escritórios e tudo mais que um complexo comercial podia ter. Mas por trás da fachada imponente e do sucesso, o Sampoong escondia um segredo mortal: falhas estruturais gravíssimas, resultado da ganância e da galera que estava pouco se lixando para os riscos. Em 29 de junho de 1995, o impossível aconteceu. O teto do prédio começou a desabar e, em menos de 20 segundos, o Sampoong, que já foi símbolo de prosperidade, virou um monte de entulho. Mais de 500 pessoas morreram naquela tarde e outras milhares ficaram feridas. As investigações mostraram um coquetel explosivo de falhas. O projeto original do Sampoong foi modificado várias vezes para colocar mais lojas e restaurantes, aumentando o peso na estrutura. Para piorar, os donos do prédio, ignorando os engenheiros, decidiram remover colunas de sustentação para abrir espaço para uma pista de patinação no gelo. A cereja do bolo da negligência foi a instalação de uns aparelhos de ar-condicionado gigantescos no teto do prédio, sem nenhum reforço na estrutura. O colapso do Sampoong é um exemplo brutal de como a ganância e a busca desenfreada por lucro podem ter consequências devastadoras. E aí, galera? Chegamos ao final da nossa expedição pelos desastres da engenharia. Espero que vocês tenham curtido essa viagem, apesar de trágica, mas cheia de lições importantes.
Vimos como a ganância, a pressa, a galera que faz vista grossa e até mesmo a arrogância podem ter consequências catastróficas na hora de construir coisas que desafiam a física. Mas não pensem que a história da engenharia é só fracasso e tragédia. É também uma história de superação, de aprender com os erros e de buscar soluções novas e seguras. A cada desastre, a cada lição aprendida, a engenharia se torna mais precisa, mais eficiente e, acima de tudo, mais segura. Então, da próxima vez que vocês passarem por uma ponte, entrarem em um prédio ou simplesmente admirarem uma obra de infraestrutura, lembrem-se das histórias que vimos aqui. Lembrem-se do poder da engenharia, mas também da responsabilidade que ela carrega. Valeu, galera! Até a próxima!